A paz do Senhor, meu querido ouvinte do Facebook. Seja bem-vindo a essa transmissão. Mais uma vez, mais um sábado junto, né? Espírito Santo de Deus, aí a gente trazendo o programa Palavra Amiga, programa Mensagem de Paz. Olha, nosso evangelista Davi Matias, diaconisa Cláudia e pastor Eusébio Galdino. O irmão Edson hoje não pode estar conosco, ele tem compromisso hoje do futebol, que ele está lá correndo atrás da carreira dele futebolística. Mas o Senhor vai usar esses vasos aqui para ministrar, para trazer uma palavra tua e a nossa vida. Diaconisa Cláudia vai fazer a abertura pelo Facebook e falar um pouquinho. Hoje o nosso tema aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho de Páscoa, né? Santa Ceia. Será que uma coisa tem a ver com outra? Traz referência um ao outro? A gente vai entender muitas coisas hoje, porque se você ainda não compreende essa questão na palavra do Senhor, é importantíssimo você compreender. Amém? Diaconisa Cláudia, na verdade. Amém. Queridos ouvintes, obrigado por vocês mais uma vez, tá? No caso, o Facebook está nos assistindo pela imagem, né? Graças a Deus podemos estar aqui mais um sábado, agora é um sábado de aleluia. Então, nós estamos fazendo a comemoração da Páscoa, assim como Deus nos instituiu que fizesse. Essa observação, todo ano nós passamos, né? A passagem, passagem. Quer dizer Páscoa, quer dizer passagem, que é passagem. Quando o povo saiu do Egito, que era escravo de Faraó, né? E foram libertos por Deus ali, passaram pelo Mar Vermelho. E nós passamos também pela água do batismo, que é considerado esse Mar Vermelho. E olhando espiritualmente falando, nós deixamos nossa vida outrora que vivíamos, uma vida de pecado, de escravidão, que era a vida que nós servíamos a Satanás, né? E hoje nós servimos a Deus. Então, passagem quer dizer uma conversão de vida, divergir os caminhos, amém? E hoje vamos estar instruindo na palavra o que quer dizer Páscoa. Muitos não sabem o que quer dizer. Não que você não seja em possibilidade de comer um chocolate, não é pecado comer chocolate, mas não é intenção, né? A Páscoa não é intenção a isso, o coelhinho de Páscoa, tudo isso é fábula do que o mundo inventa, até para o comércio, né? Então, nós vamos falar hoje o significado verdadeiro da Páscoa e essa observação de Deus, né? Sobre o povo do Egito, que foram ali libertos de Faraó, mais uma vez falando, né? Começaram a queimar vermelho e fizeram uma festa no deserto para menção a Deus, amém? Amém, glória a Deus, meu filho. Tá tocando aqui o louvor, Jesus da Graziela, já está acabando. Quem está ao vivo pela rádio aí, está ouvindo esse louvor. Você pelo Facebook também está ouvindo, porque a câmera agora capta um pouquinho o som a mais, você pode ouvir também. E a gente vai estar aí ministrando daqui a pouquinho essa palavra, o verdadeiro significado da Páscoa. E é importante você se atentar a essa questão. Você vai ver que tem tudo a ver com a sua vida, o sacrifício de Cristo naquela cruz. Será que Cristo morreu à toa? Será, meu querido? Não, foi por amor. Por amor a quem? A nós. Amém? Vou deixar acabar esse louvor e a gente vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu sei que Deus vai falar fortemente ao teu coração, como vem falando todos os sábados. O programa Palavra Amiga, o programa Mensagem de Paz, tem esse único propósito: ministrar a palavra do Senhor de uma maneira simples, mas fiel à Bíblia, às Sagradas Escrituras. Amém? Amém, meu querido ouvinte que está ouvindo aí pela rádio. Agora sintonizamos tudo, aí ficou tudo uma sintonia só. A gente pela rádio e nossos queridos ouvintes agora pelo Facebook. Eu vou citar alguns que estão ao vivo aqui conosco. Ismael Nascimento, um abraço, meu querido. Servo de Deus aqui, o pastor João. Marcos Vinícius, Isabel Franco Barbosa, o evangelista Davi Matias também está acompanhando aqui ao vivo também. A Benedita Nascimento, lá da Nações, que querida, seja bem-vinda. Anderson Tertúlio, meu sobrinho querido, um abraço, um beijo no coração. A Ismael colocou aqui, paz do Senhor, Jesus, irmão, pastor Eusébio, evangelista Davi Matias, diaconisa Cláudia. A Benedita colocou amém. Diaconisa Cláudia também já acabou de postar aqui, ó, tá do ladinho, mas já tá sintonizada também. Deus abençoe nossas vidas. Amém, meu querido? Então vamos ouvir a palavra. Eu
Eu convido os amados, se você tiver possibilidade de abrir sua Bíblia, primeiro carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém, meu querido? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem estava ouvindo aqui, quem desde o início pela rádio, o evangelista Davi Matias, Deus usou da vida dele brilhantemente já para falar da questão da Páscoa e falar que Cristo é a nossa Páscoa. Agora, quem está pelo Facebook, a diaconisa Cláudia também veio falar um pouquinho da questão da Páscoa, e agora o Espírito Santo, mais uma vez, vai nos usar para trazer uma palavra reta ao teu coração. Senhor Deus, que não seja o pastor Eusébio, o evangelista Davi Matias, a diaconisa Cláudia, a ministrar essa palavra, mas que seja o vosso Espírito Santo a falar, Senhor, com autoridade, com graça e poder sobre as nossas vidas. Repreendendo todo o comichão de ouvido, tudo aquilo que atrapalha seus filhos de compreender a tua palavra. Que possamos guardar essa palavra em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, Amém, meu querido? Amém. A Páscoa surge com cordeiro e sangue. Mas seu surgimento é, mais especificamente, no livro de Êxodo, onde é contada a história do sofrimento passado pelo povo de Deus enquanto escravizados pelo Egito. No capítulo 12 do livro, encontramos a última praga das que foram lançadas sobre o Egito, que era a morte de todos os primogênitos. Entretanto, o Eterno ordenou que o seu povo sacrificasse cordeiros e marcasse com o sangue do sacrifício as suas casas, para que assim os primogênitos dessa casa não fossem mortos ao passar o destruidor por lá. Então, depois de libertos das mãos de Faraó, por ser uma ordenança do Senhor Deus, os judeus continuaram a comemorar a Páscoa para sempre, lembrar que Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Mas, para os cristãos, a Páscoa vai bem além do êxodo. Jesus, em celebração à Páscoa, pediu aos discípulos que organizassem uma ceia, e naquela mesma noite foi preso para ser levado à morte de cruz. Diferente do caso de Êxodo, em que cordeiros precisaram ser sacrificados para que com seu sangue fossem marcadas as casas e assim não caísse sobre o povo de Israel a última praga que pesou sobre o Egito. Desta vez, no Calvário, apenas um cordeiro foi sacrificado. E esse cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois assim como o soberano Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, através do sangue derramado pelo Cordeiro Santo, na cruz, ele nos liberta da escravidão do pecado. O capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior. Está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus. Com ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, dera lugar ao novo santuário, o celestial, onde o próprio Jesus oficia como sumo sacerdote. Mas ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei, sentado à destra do Pai para interceder por nós. Hebreus, capítulo 7, versículo 11. A nova aliança tornou obsoleta a antiga, por ser de natureza espiritual, interior, e de se firmar em superiores promessas. O antigo sistema de sacrifício de animais
realizado pelos sacerdotes diariamente pelos próprios pecados e do povo, agora dá lugar a uma nova aliança, onde Jesus Cristo se ofereceu em um único sacrifício pelos pecados de cada ser humano. Hebreus, capítulo 9, 24 a 28 diz: de fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. Ele não teve que se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote que todos os anos entra no santuário com sangue que não é o seu. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todos no fim dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Oh, meu querido, e dado que os homens morreram uma só vez e depois disso veio o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Hebreus, capítulo 7, versículo 19. O que o sacerdócio, o culto e os ritos buscavam sem obter, torna-se realidade na morte e ressurreição de Cristo. O pecado é perdoado, abre-se o acesso a Deus e a reconciliação se realiza. O acontecimento pascal é vivo, eficaz e eterno. Jesus se ofereceu e agora está continuamente junto a Deus, intercedendo em favor dos homens. Ele voltará, não para um novo sacrifício, mas para dar aos fiéis a plenitude da salvação. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ao compararmos a antiga e a nova aliança, podemos enfatizar que os ritos diários e as anuais do sacerdócio levítico deu lugar à exclusiva, excelente e suficiente obra expiatória de Jesus Cristo em nosso favor, lá na cruz do Calvário. Não há como passar despercebido a superioridade dessa nova aliança. Notemos a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e levítico, quando coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior, e é o fiador de uma superior aliança. Por pertencer a essa nova aliança, os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso, glorificamos a Deus por essas bênçãos. Amém, meu querido? Mas a palavra do Senhor não termina aqui. Há 2 vasos aqui, cheios do Espírito Santo, para complementar essa palavra. Eu vou novamente começar com o evangelista Davi Matias. Como é maravilhoso, né, Davi Matias? Quando a gente começa a buscar do Senhor, compreender as coisas de Deus, que muitas vezes a gente fala que entregamos nossa vida para o Senhor, que queremos fazer a vontade do Senhor, mas nem sabemos, não buscamos compreender nada da palavra sagrada do Senhor. E como vamos fazer a sua vontade, se não compreendemos? Hoje, como podemos comemorar, como podemos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo se nós não entendemos por que isso aconteceu? Não é verdade? Nós vivemos numa sociedade que ela é capaz de fazer tantas coisas certas, mas de maneiras erradas, no momento errado. As pessoas falam tanto em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não conhecem. E para conhecer Deus, para conhecer Jesus, é só pela palavra de Deus. A vida cristã, ela é dentro de uma ética, dentro de uma norma, dentro de valores morais. A palavra de Deus, a vida cristã, ela é envolvida por valores cristãos que só se conhecem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nos fala da antiga aliança, do Antigo Testamento,
quando ela nos fala de Moisés, dos sacrifícios, tantos sacrifícios que foram feitos, os sacerdotes que ofereciam aqueles animais, tudo era um tipo que representava Cristo, que indicava Cristo. Agora, nós estamos, como o senhor leu aqui, ó, no capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando o apóstolo São Paulo orienta-nos a nós nos alimparmos do fermento velho para que sejamos uma nova massa, assim como estamos sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que é este fermento? O fermento não é bom, tem que se limpar desse fermento. O fermento enche, o fermento faz azedar, o fermento não é bom. Na vida cristã, este fermento velho tem que ser tirado mesmo. O que nos indica isto é que nós hoje estamos numa Páscoa, que a nossa Páscoa é Cristo, nós vemos a superioridade. Como ele é superior, o senhor falou nessa sua mensagem, a superioridade de Cristo. Essa Páscoa, essa graça que se manifestou em Cristo Jesus, esta nova vida, este novo testamento, novo pacto, abriu a porta para nós, para uma nova e viva, uma esperança viva, que só encontramos em Jesus. E tudo no Antigo Testamento vinha indicando, mostrando Jesus. Jesus. E ele é o final de tudo, é Jesus. Amém, glória a Deus. Tem uma palavrinha, meus queridos, que você até assusta, né? Mas é maravilhosa essa palavra. A Bíblia é cristocêntrica. Isso. O que isso significa? Tudo, desde o início até o final, é falado sobre Cristo. E muitas pessoas não compreendem isto. Mas, meu querido, uma nova e viva aliança, nós só podemos viver essa nova e viva aliança porque o próprio Deus, na forma de Jesus Cristo, desceu do seu trono, se fez homem, porque era necessário pagar com preço de sangue, e nos proporcionou viver em comunhão, que ele é o pão da vida, né? Porque a Páscoa tem o pão, tem o sangue, tem ervas amargas, né? Tudo isso, meu querido, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, através dele. Então, uma aliança, aquela antiga aliança que os homens não conseguiram cumprir, Cristo veio e cumpriu. E nos ensinou, também podemos cumprir, mas necessitamos ter comunhão com ele. Diaconisa Cláudia. Amém. Na verdade, nós estamos hoje com o coração mais contrito, porque é um dia que a gente faz uma menção sobre isso, porque Jesus, ele veio, né, como Cordeiro Pascal para nós, foi imolado ali, justo, fiel ali na cruz, levou todos os nossos pecados, nossas dores, nossas iniquidades, todas as nossas pragas, tudo aquilo que está sobre nossas vidas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele foi à cruz para que hoje nós tivéssemos vida, uma vida, né, em abundância. Começa aqui, mas não é só isso, amados irmãos e amigos que estão nos sintonizados aí pela Amiga FM nesse momento. Não veio só para isso, veio para nos dar salvação, uma vida eterna. Ela existe. Então, quando você morre, você também está dando uma passagem, você está tendo uma passagem para a vida eterna. Apesar que a palavra do Senhor mesmo fala que haverá o dia do justo juízo, onde Jesus virá buscar a sua igreja ornada, né, adornada. Então, hoje os servos do Senhor estão aí à frente, né, cada um dos seus ministérios, adornando a igreja de Cristo, para que ele venha buscar. Então, mais uma vez, eu falo para todos os irmãos, aqueles que estão em cima do altar, fazendo algo do Senhor, ame a igreja, ame as ovelhas de Cristo, porque Jesus está voltando. E ele ainda não voltou, porque ainda não está ainda no patamar que ele gostaria que estivesse.
porque Ele não quer deixar que ninguém fique. Ele quer levar todos o mais possíveis que puder. Então, Jesus foi ali na cruz, sofreu tão amargamente por nós, mas no final Ele pegou a chave da vitória e nos trouxe alegria, vida e paz. Hoje nós temos vida e paz, alegria no nosso coração. Por mais que nós soframos qualquer deficiência, porque nós somos falhos, somos humanos, mas nós sabemos que Cristo é conosco, mesmo assim. Por mais que nós estivermos angustiados, coração triste, nós sabemos que Jesus é conosco. E é por um momento apenas. E logo a alegria do Senhor virá sobre nossas vidas. Às vezes até Ele nos prova, permite que passamos por lutas, porque nós temos que passar, porque Cristo passou. Ele não foi ali na cruz porque Ele queria, Ele foi porque Deus quis que Ele fosse. Ele veio com esse compromisso. E nós temos também compromisso com nossa vida. E um dia nós também vamos ter a paz celestial, nós vamos encontrar com Cristo e sermos uma igreja perfeita, adornada nas mãos de Deus para servi-la, adorar eternamente. Amém? Amém, glória a Deus. Meu querido, você aí está pela rádio, né? Daqui a pouco a gente vai estar tocando louvor no Emílio Nonato, celebrando a Páscoa, a ceia. Para complementar essa palavra, aqui de Páscoa, Santa Ceia, né? Nos remete tudo a isso, ao sacrifício de Cristo naquela cruz, tomando o nosso lugar, né? O próprio Jesus, ele entrega uma parábola lá, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 18, onde ele diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Se você não compreende essa palavra escusar-se, é que cada um começou a dar desculpas para não participar da grande ceia do Senhor. O primeiro, uma linguagem nova aqui para você possa compreender, comprou um sítio e falou: olha, comprei um sítio e tenho que dar uma olhada. O outro, comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalho bem. Um terceiro, acabei de casar e por isso não posso ir. Querido ouvinte, qual tem sido a sua desculpa para não participar da ceia da Páscoa de Cristo Jesus? Você não vai responder para o pastor Eusébio, mas eu quero te alertar no versículo da mesma passagem, verso 24, que diz, Jesus diz: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, a salvação do Senhor. Você possa refletir nessa palavra. A gente vai ouvir o louvor e ainda vamos conversar um pouquinho com os amados aí do Facebook. Amém, meu querido? Então, quem está na rádio vai ouvir o louvor. Deixa eu só acertar aqui. Noemi Nonato, celebrando a ceia. Amém? E você, querido Facebook, mais uma vez agradecer a sua presença. Evangelista, agradece a presença aí dos amados. Eu quero agradecer de coração a tua presença, meu querido irmão, meu querido amigo. Só que eu queria só um minutinho só para mim fazer uma reflexão sobre o que o pastor acabou de falar. Você já imaginou? Alguém é convidado para uma ceia com quem? Com o Senhor. O Senhor convidou para uma ceia. O patrão convidou para uma ceia. Agora eu invento uma história que eu comprei um sítio. Eu já comprei, agora que eu vou ver o sítio. Como que eu não vi esse sítio antes? Para depois comprá-lo. Ver que essa desculpa não vale nem para mim, né? Nem me rola. Quanto mais Deus. O outro diz, eu comprei quantas juntas de boi? 5 juntas de boi. E eu vou experimentar. Eu compro primeiro para depois experimentar. Essa desculpa não vai enganar ninguém não, viu, meu amigo? Então, você que não aceitou a Jesus como Salvador, você que está fora da graça salvadora de Jesus Cristo, olha, não tem desculpa não, viu?
Se nós que somos carnais, fanais, nós não consegue enrolar a gente, imagina o Senhor dos Senhores. Jesus está te chamando. Volta para Jesus. Você que se afastou do caminho do Senhor, volta para Jesus. Volta correndo, porque não há desculpa para você. Muito obrigado mesmo. Amém. E a Vanessa Cláudia também, aquele beijo, carinho dos ouvintes. Um abraço para vocês estão aí ouvindo, né? E vamos, né, celebrar as bodas do Cordeiro. Vamos sim, quando ser convidado, né, para uma festa, que Deus nos convida, que não é mais nada menos que um culto no domingo, né? Muitos me chamam para ir. Aceita de coração, vá, porque lá Deus vai fazer a obra maravilhosa na sua vida. Assim como Ele fez nas nossas vidas, nós somos gratos a Deus por isso, por eternamente, por nossas vidas terem sido resgatadas, né? Nós queremos isso também para você. Então, entenda isso como um convite também para uma ceia, né? Para um banquete, né? Deus está te convidando. Aceite de coração. Ele vai fazer milagre na sua vida, porque o maior milagre é a conversão do ser humano. Amém? Amém, evangelista. Se você estiver ouvindo só pela live, ligue aí no 105.9 ou pelo www.amigasp.com.br e nós vamos, nesse programa ainda, no programa Mensagem de Paz, nós vamos contar mais detalhada a história. Por que Páscoa mudou para a Santa Ceia? Quando foi isso? O que antecedeu isso? Como sucedeu isso? Deus vai nos dar palavra para nós transmitirmos tudo isso aqui pela sua 105.9. Quem acompanha pela internet é www.amigasp.com.br. Amém, meu querido. Que bênção do Senhor. Hoje, programa Palavra Amiga, programa Mensagem de Paz. Promete. Junto e misturado para a honra e glória do Senhor. Você que está na live, que está pelo Facebook, agora a gente vai encerrar essa pequena transmissão agora, essa palavra, esse momento. Mas, na sequência, 5, é um descansinho para você aí, preparar um cafezinho, um bolinho, né? E 5h20, 5h15, 5h20, a gente volta de novo para a live agora com o programa Mensagem de Paz, transmitindo esse complemento aí da palavra do Senhor. Porque o Senhor já tem muito a falar, meu querido. A gente só vai deixar a live direto, porque para os amados também ter esse momentinho aí de carinho, amém? Então, a bênção do Senhor. Vou estar encerrando aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, meu querido Facebook, estamos de volta. A segunda parte aqui dessa transmissão ao vivo. Sei que a primeira parte aí você já estava assistindo, ouvindo aí. Grande bênção. A gente falou um pouquinho de Páscoa, essa transição para a Santa Ceia do Senhor. Cristo, Jesus é a nossa Páscoa. Isso é a essência, isso é o mais importante, meu querido. Você compreender, você entender. Mas o Senhor vai falar mais através das nossas vidas. A gente está ouvindo aqui um louvor, um hino da harpa, né? Que é Santa Ceia do Senhor. Vem cear, 301 da harpa. É maravilhoso. Então ouça um pouquinho aí, a gente vai preparando, está em uma oração, intercedendo aqui. Você também esteja intercedendo. E vamos ouvir a palavra do Senhor daqui a pouquinho, mais esse complemento. Olha, hoje você está na mesa do Senhor. O Senhor te chamou da mesa do Rei para te dar uma explicação sobre Páscoa, Santa Ceia do Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Amém, querido? Agradecer já a presença aqui do Marcos Vinícius. Paz do Senhor, meu querido. Anderson Tortura, tá ligadinho, meu querido. Beijão aí no coração de vocês. Um abraço carinhoso aí, olha. Eu tenho visto que eu tenho acompanhado vocês aí também pelo Facebook. Então, que Deus possa abençoar grandemente essa família do Senhor. E aqueles que fossem chegando, conforme vai dando, eu vou falando os nomes aqui, que o pessoal vai entrando e a gente vai falando. A vantagem do Face, né, evangelista Davi Matias, é que depois você pegou um pouquinho pela metade, depois você aperta o play, fica gravado, você pode ouvir, né? Na rádio já é igual assistir futebol, tem que estar ao vivo, senão você perde o gol. Aí é benção. O Senhor tem todas as ferramentas especiais para a gente ministrar a palavra. Graças a Deus, né?
Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te... Eu queria você que está pelo Face também, se você quiser deixar um comentário, uma dúvida que você quiser, a gente pode não saber responder, a gente não sabe tudo, nem é obrigado a saber tudo. A gente depende do Senhor, mas o Espírito do Senhor, eu creio absolutamente, ele vai, a gente pode estar estudando, buscando, e o Senhor vai te revelar o querer dele através da palavra, meu filho. Olha, fique atento que o Senhor tem. E pode escrever, se quiser criticar, tenha total liberdade. É assim que a gente pode melhorar. Nosso propósito é sempre trazer algo melhor para o Senhor. Nós ofertamos sempre o melhor para o Senhor. E você também tem ofertado, porque a sua sintonia é o melhor do Senhor. Amém? Deus abençoe, viu? Aí tem as pausas. Os pais vão sempre bom, a vida não transformou. Vem faminto, mas Jesus vencerá. Glória a Deus, meu querido ouvinte do programa Mensagem de Paz, do programa Palavra Amiga. Hoje estamos juntos, né? Junto e misturado para a glória e honra do Senhor. Estamos aí nesse propósito de ministrar uma palavra rema, palavra reta ao teu coração, falando um pouquinho de Páscoa, que é a Páscoa, é o Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E a gente vai voltar a falar mais um pouquinho agora. Evangelista Davi Matias. Nós já vamos... É só liberar aqui, né? Agora sim. Nós já vamos fazer o seguinte, vamos para a palavra de Deus. Eu queria que o ouvinte pegasse a sua Bíblia aí. Nós vamos pensar no que o evangelista Mateus, capítulo 26, o capítulo 26 do evangelista São Mateus, nós vamos consultar o que aconteceu realmente com a Páscoa e passou a ser a Santa Ceia do Senhor. Eu vou fazer aqui essa leitura e, com atenção, nós vamos aprender o que o Senhor Jesus, que a palavra de Deus nos informa. São Mateus, capítulo 26, o primeiro versículo diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu esses discursos aos seus discípulos, isso quer dizer, Jesus, ele estava falando da sua vida. Jesus foi um pregador. Jesus sempre estava no meio da multidão. E ele, nesse discurso aos seus discípulos, ele disse assim, olha, o versículo 2: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniu-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, e quando ele estava sentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Porque este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligiste essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo,
onde queres que prepararemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade, um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse-lhe, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria se esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos aqui a preparação do Cordeiro, né? Amém. Quando a Bíblia diz de Jesus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Esse Jesus maravilhoso, ele era o Cordeiro. Aqueles cordeiros do Antigo Testamento, as ovelhas, os novilhos, os cabritos, que eram oferecidos como sacrifícios, pombos, apenas cobriam o pecado. Mas aqui estava indicando o Cordeiro de Deus que viria, que é Jesus, que viria definitivamente. E o sangue desse Cordeiro, sim, o sangue de Jesus, eliminaria para sempre a causa do pecado daqueles que o aceitam a Cristo como Salvador. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os heróis do Antigo Testamento, eles morreram e foram sepultados. A morte prendeu eles por enquanto. Lembra, a chave da morte estava na mão de alguém, na mão errada. Mas agora, Jesus, pagando o preço, ele foi até as partes mais baixas da terra e tomou a chave da morte e do inferno. E tem um versículo nos Evangelhos, e muitos dos corpos dos santos foram vistos pela cidade de Jerusalém. Quer dizer, eles foram transportados, aqueles cujos pecados foram cobertos, foram tirados, são os heróis do Antigo Testamento, de lá do poder da morte, e agora transportado para o reino do seio, chamado, um lugar de descanso, chamado seio do pai Abraão. Olha que importante. Por isso, o sacrifício de Cristo é maior e é eterno. E esta Páscoa que relembrava, esta Páscoa que era apenas um memorial, esta Páscoa era uma festa que apenas relembrava, agora vem um outro concerto eterno, superior, que é o de Jesus. E ele agora não traz um cordeiro, um pombo, um cabrito, um novilho. Ele agora, eis aqui o cordeiro, eu sou o cordeiro. Aleluia. Ele estava sendo preparado quando Judas o traía, quando aqueles sacerdotes, aqueles principais, eles preparavam uma calúnia, uma maneira para traí-lo, um laço para traí-lo, para matá-lo. Estava tendo o cordeiro de Deus, estava sendo preparado para fazer de uma vez a nossa redenção. Pode falar agora, Zé, com o senhor a palavra. Amém, glória a Deus. Como é maravilhoso, né? Quando a gente busca, a gente ouve a palavra do Senhor de uma maneira reta, verdadeira. Olha, você vê que não precisa ficar inventando coisas. As pessoas têm tendência de inventar muitas coisas. Pega um versículo e começa a fantasiar várias coisas. Não precisa, meu querido. A palavra do Senhor é bem simples. Para os humildes de coração, para aqueles que buscam e vivem na simplicidade, na humildade, fica claro, fica evidente tudo isso que Jesus fez por nós. Como o evangelista Davi Matias falou, a Páscoa
Cordeiro Pascual. Olha, você sabe que não foi quebrado nenhum osso de Jesus? Nenhum. Já estava profetizado antes isso, que não poderia ser quebrado. E não foi. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Olha, totalmente na sua plenitude. Não precisamos, volto a dizer, não precisamos inventar nada. Não precisamos fantasiar, porque a palavra do Senhor ela não é fábula. Como a diaconisa Cláudia já tinha falado um pouquinho antes. A palavra do Senhor é verdadeira e eficaz. Jesus morreu, porque a palavra já dizia que ele ia ter que morrer, para descer lá onde estava a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo Jesus pegou a chave da vida e da morte. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Um novo e vivo caminho. Você sabe, meu querido, que nesse momento, antes de ressuscitar esses mortos, o véu se rasgou de cima para baixo. Totalmente, a separação que havia se rasgou. Agora nós, através desse vivo e novo caminho que é Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, derramando o seu sangue para pagar, não só cobrir, mas eliminar, por nos purificar por inteiro. Agora nós temos direito de se apresentar diante do Senhor, porque antes era só o sacerdote. E o sacerdote, ele imolava o animal, primeiramente pelo seu próprio pecado, para depois pelo do povo. E Jesus entregou o seu próprio sangue. E a Condesa Cláudia, ela já estava estudando, buscando. Meu querido, hoje Deus, mais uma vez, né? Como Deus é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, ele é tremendo. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós somos vasos na mão do olheiro. Enquanto a diaconisa Cláudia pensa um pouquinho, Amém. Uma pergunta que o ouvinte pode perguntar, mas por que tem que derramar sangue? Vamos ouvir a diaconisa Cláudia, depois a gente volta mais nesse assunto. Amém. Amém. Estava ouvindo atento, né, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, né, que foi imolado ali para tirar os pecados do mundo, né? E mesmo assim, até hoje, nós, como servos do Senhor, aqui em 1 Coríntios 12, fala assim, 4:12. E nós afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente termos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Tá vendo? Mesmo Jesus pagando um alto preço por nossas vidas, por nós termos deixado nossa vida outrora de pecado, ainda tem pessoas que nos apontam o dedo para falar sobre a nossa vida, porque são usados por Satanás, não querem nada com Deus, estão no pecado, ouvem as profecias, as palavras e ainda riem de nós, zombam. Somos perseguidos por essas pessoas que não têm nada de Deus. Você, às vezes, está dentro da igreja e é um desses perseguidores. E eu creio que o Senhor hoje está abrindo seus olhos para que você seja hoje santificado, que você receba a ceia. Eu creio que amanhã em muitas das igrejas vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Você então participa, você se vê em você mesmo, onde foi que você errou, pede perdão para Deus. Se for com o seu próximo, pede perdão e participe. Seja um homem ou uma mulher convertida no Senhor. Deixe que esse sangue venha contaminar o seu corpo. Você seja uma nova criatura. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelista Davi Matias. Então, aí a gente vê o sangue, né? O sangue de Jesus. E ele, quando estabelece a Santa Ceia, essa carne, esse pão, representa a minha carne. Este sangue representa, esse cálice representa o meu sangue. Isso. Agora, por que o sangue? Por que Jesus morreu? Por que teve que derramar o sangue de Jesus? Porque senão seria o meu. Eu que tenho que morrer pelos meus pecados.
Mas daí Deus olhando para mim, não, ele não é capaz. Mesmo morrendo, mesmo meu sangue derramado, não seria capaz. Porque meu sangue não tem poder algum. Só o sangue de Jesus, o único Filho de Deus, que ele não pecou. Jesus não pecou. Ele foi 100% homem aqui na terra. Quando reinou, viveu, andou aqui, ele foi 100% homem, mas ele não pecou. E desde o Antigo Testamento, desde o tempo de Adão, quando Adão pecou, e Deus vinha conversar com Adão todos os dias, e Adão conversava com Deus, e Eva, e todos, mas chegou um dia que eles pecaram. E eles viam que estavam nus, e tiveram vergonha. Quem mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te proibi? E aí ele comeu aquela árvore, comeu aquele fruto, desobedecendo a Deus. E o que aconteceu? Pecou. E agora não tinha mais condições. E o homem, qualquer um, não tem condições de enfrentar Deus, a santidade, a salvação, através dos seus próprios esforços. Mesmo esse é o grande amor. Quando a Bíblia diz do amor de Deus, o apóstolo São Paulo diz, mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, maltratado, morto, mas não tivesse o amor, nada disso valeria, porque só o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, é que pode salvar. E este sangue carmesim, este sangue precioso de Jesus, tem poder para limpar qualquer que seja o pecado. Só o sangue de Jesus. O amigo, o prezado ouvinte que está me ouvindo, olha, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus nos limpa. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, diz assim, o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam santificados, irrepreensíveis, conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Aceite Jesus como Salvador. Volta para Jesus. Seja batizado. Pastor Zé foi batizado. Amém. Zé foi batizado. Eu fui batizado. Eu me lembro que fui batizado no mês de março de 1970. Já faz bem mais de 6 meses isso. Mas o que acontece? Jesus me limpou. Eu sou uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos fez novas criaturas. Todas as igrejas têm o culto da Santa Ceia do Senhor. E você pode ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estar em comunhão com a igreja. Quem sabe você já foi batizado, né, pastor Zé? A pessoa já foi batizada e afastou-se dos caminhos do Senhor. Pode voltar, não pode? Pode. Deve, né? Deve voltar. Deve voltar. Peça perdão. Vem, confessa dos pecados. Confessa os teus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O sangue de Jesus ainda é. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. Continua. Foi no passado, é no presente e continua sendo. Para nos purificar de todo pecado. Essa é a porta da graça que se manifestou em Cristo Jesus. Só que esta porta está pertinho de se fechar. A porta da graça vai se fechar. A igreja será arrebatada a estar com o Senhor nos céus. E este mundo entrará na grande tribulação. E aí, ai daqueles que não forem tidos como dignos do primeiro arrebatamento ou da primeira ressurreição. Em nome de Jesus. Vamos, pastor Zé, quer falar mais alguma coisa? Vai falar daqui a pouquinho mais um hino e nós vamos orar para abençoar o nosso povo. Essa questão do sangue, fica à vontade. A gente voltar, só para você ver como uma coisa está atrelada à outra. Lá no passado, na libertação do povo do Egito, Deus, qual foi a orientação que nós vimos hoje, aqui no começo das ministrações, dessa programação, é que o povo tinha que matar os animais, pegar seu sangue e colocar nos umbrais das portas. Esse é um sinal que estava ali, Deus, homens, mulheres, primogênito, ali não seria alcançado pelo destruidor, pelo anjo da morte que ia passar ali. E o sangue envolve obediência, porque não é de qualquer maneira. Deus falou para passar esse sangue nos umbrais. Se a pessoa tivesse passado embaixo, olha, eu fiz o que Deus fez, passei o sangue. Você fez mesmo, como Deus mandou, ou como você quis?
Porque muitas vezes a gente com preguiça, a gente não estica o braço para passar nos umbrais. A gente quer passar onde é mais fácil. Não roda pé. E aí não resolve nada. Porque a gente tem que fazer a vontade de Deus e não fazer conforme nós queremos fazer. Tem outros que nem querem fazer nada. É outra questão. Mas, meu querido, se você se propôs a fazer a vontade de Deus, faça como Deus mandou fazer. Isso lá no passado. Mas agora, a gente falando do presente, o sangue de Cristo é um sinal que nós estamos em comunhão, estamos nesse caminho da graça. E também a palavra do Senhor fala futuramente, em Apocalipse, que os anjos do Senhor estarão assinalando os seus servos. Olha, uma coisa atrelada à outra. O sangue, o poder do Cordeiro Pascal. Amém? A gente vai ouvir o louvor. Deixa eu ver aqui. Coração partido da Cassiane. Que Deus possa abençoar a sua vida. E na volta a gente está orando, né? Intercedendo aí. Amém, meus queridos? Então, a bênção do Senhor. Só lembrar aqui Cassiane. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá ligado ali, tá, né? Tá. Glória a Deus, meu prezado amigo, espectador. Que Deus possa te abençoar grandemente, meu querido amigo, meu querido irmão. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Amiga FM 105.9. Quero mandar um forte abraço ao diretor dessa rádio, amigo bom que nós temos, o Euri Júnior, a esposa Alexandre, o Vinícius, Júnior. Que Deus vos abençoe grandemente, o irmão Eurípides. Deus abençoe o irmão José Aparecido. Deus abençoe o irmão Daniel Melo. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando pela live. Um forte abraço. Vocês que estão nos ouvindo aí depois, mesmo depois, você pode aí embaixo onde está escrito, escreve um comentário, pode deixar o seu comentário. Se nós não fizermos reflexão dele hoje, nos próximos programas nós estamos falando da sua reflexão, o que você propõe, qual é a sua ideia, o que você entende. Se você quiser fazer o seu pedido de oração também, você pode ver, eu peço oração por minha causa, minha família, deixe os nomes e nós teremos com prazer anotando o seu nome e orando. Como nós falamos da Santa Ceia, todos os segundo domingo do mês, a nossa igreja tem o nosso culto de celebração da Santa Ceia. E todos os nomes eu anoto assim, olha, numa folha, e eu levo lá no altar. Todos os nomes das pessoas que pedem as orações durante o mês, eu anoto e levo lá no altar. O pastor ora, os obreiros oram, a igreja ora, e muita gente tem sido abençoada. Para que você tenha ideia, uma mulher lá em Manaus, no Amazonas, sofreu um AVC, estava no hospital. E ela conseguiu ainda, naquela situação, mandar um recado para mim. Por favor, ore por mim. Nós oramos, a igreja orou. Ela levantou daquele hospital, levantou daquela cama. Jesus deu saúde para ela e ela glorifica o nome do Senhor. Este é um entre muitos outros casos que Deus tem ouvido a oração desses homens, dessa mulher, de nós. Deus nos ouviu a nossa oração, dos nossos irmãos, e muita gente que nos assessoram, orando por nós, nos ajudando em oração. Quando nós estamos aqui orando, muita gente está orando conosco, clamando, e muitas vezes com lágrimas nos olhos, clamando a Deus pela tua saúde, e você recebe a bênção em nome de Jesus. Amém, meu querido. Glória a Deus. E é verdade. Também sábado que vem, 6 horas da manhã, a gente vai estar indo no monte orar ao Senhor, apresentando a vossa vida. Aqueles que têm interagido conosco, têm pedido oração, então às vezes não pede, mas coloca lá, só de você estar interagindo, colocar, olha que bênção, amei, curti. A gente pega seu nome e apresenta diante do Senhor. Muitas vezes você nem está sabendo. Aí Deus vai lá, faz um milagre, dá uma libertação para a sua vida. E você fala, olha, mas como que Deus é tão bom? Há homens e mulheres intercedendo por você, meu querido. Então, continue nessa presença, como o evangelista falou. Deixe nos comentários aí, seus comentários, sua crítica. Fique na liberdade. Aqui é sua, é seu essa programação. A casa do Senhor é vossa. Amém? Então, eu vou estar aqui agora
liberando um louvor aqui para o pessoal da rádio e a gente vai se despedir aqui do Facebook. Amém, queridos? Deixa eu só começar aqui para a gente acertar, senão... Então vamos. O pessoal da rádio está ouvindo o louvor. Chama Carmen Silva, não rejeita o amor de Jesus. Enquanto isso, vamos despedir, né, do Facebook ali. Isso. Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor levanta o seu rosto, faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e vos dê a paz. Presbítero José Aparecido Nenzinho. Esse não perde uma programação. Amigão. É uma bênção do Senhor. Meu querido, que saudade. Um dia encontrei ele no ponto de hoje falando bastante do Senhor. Que maravilha, como é gostoso, como amamos a sua vida, viu? Obrigado pela sua presença. José Olivato, meu querido Jardim das Nações, tá? Meu querido, a gente desde criança lá tem essa amizade carinhosa do Senhor. Que Deus abençoe a vossa família, meu querido. Evangelista Davi Matias, está aqui do lado nosso, a Diaconisa Crau. Anderson Tertúlio, né? Beijão aí para a família. E o Marcos Vinícius. E fora os outros irmãos que estarão acessando depois, ouvindo essa programação. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Diaconisa Crau, se despeça dos ouvintes do Facebook para a gente encerrar essa transmissão. E sábado que vem, novamente, na presença do Senhor. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí pelo Facebook, pela live. Eu quero mandar um abraço aí para a amada do Senhor, Elisângela Dantas Góes, uma amiga que tem lá de Tu. Tá também nos curtindo aqui no Facebook, o Walter Fabrício, o Carlos Roberto, o Ismael Nascimento, Benedito Nascimento, o servo de Deus. Um abração para vocês. Pela paz do Senhor, que Deus ilumine os seus caminhos, resplandeça a luz do Senhor sobre o seu rosto, hoje e eternamente. Amém? E aqui também, acabou de acessar aqui o irmão Herbert Carlos de Souza. Um abração, meu querido. Depois você vai poder apertar o play e ouvir com calma. Então, Deus abençoe. A gente vai encerrar a transmissão pelo Facebook. E quem está na rádio, Amiga FM, www.amigasp.com.br. A gente ainda tem alguns minutinhos de programação e Deus vai continuar nos abençoando. Um beijão no coração. Deus te abençoe.